Mateus capítulo 25, Mateus 25, e nós vamos ler do 1º ao 13º versículo. Mateus 25, de 1 a 13. Mateus 25, de 1 a 13. Aqueles que tiverem Bíblia, estiverem próximos de quem não tem, se aproximem para que todos possamos compartilhar da beleza do texto. Eu vou ler, irmãos, na minha versão, e os irmãos me acompanham em leitura silenciosa. Aí assim nós evitamos as diferenças entre as versões e todos podemos compartilhar a clareza e a beleza do texto sagrado. Então diz assim a palavra do Senhor. Disse Jesus: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. No entanto, as prudentes levaram das lâmpadas, além das lâmpadas, levaram também azeite nas suas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós também. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheçam. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Vamos meditar, queridos, sobre crentes e não crentes. Vamos fechar os olhos e orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, pela obra de Jesus que nos alcançou. Te agradecemos, ó Deus, porque todos podemos contemplar a beleza da Tua palavra em nossas vidas, de modo que temos a oportunidade de nos salvarmos e fazermos parte do Teu povo eternamente. Recebe, ó Deus, a alegria que sentimos em nossos corações. E nesse momento, ó Pai, quando estamos diante da Tua palavra, rogamos que o Senhor sensibilize nossos corações, de modo que todos possamos compreender a parte da Tua palavra que cabe em nossas vidas, para que saiamos daqui esta noite ainda mais transformados pelo poder da Tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, uma parábola é um recurso didático que Jesus usou muito frequentemente. Nós encontramos ao longo dos evangelhos muitas formas, muitos modelos de parábolas que Jesus usou. Isso era muito importante, porque uma parábola é uma forma paralela de se explicar alguma coisa, de se transmitir uma ideia de uma forma mais simples, de uma forma que as pessoas que estavam ouvindo pudessem entender com mais facilidade. Então é claro que Jesus desenhava, criava as suas parábolas de acordo com os seus ouvintes imediatos, aquele pessoal que estava em volta dele, as pessoas que estavam ambientadas naquela cultura, naquele ambiente que Jesus ministrou o seu trabalho. E é claro que o tempo passou, hoje o casamento é diferente, naquela época as bodas eram bem diferentes. O noivo, quando chegava aquela casa onde ele entrou e fechou as portas, era a casa da família da noiva. Onde ele entrava, fechavam-se as portas ali, e o casamento não era somente 1 hora, 2, não. Ficava lá dias, às vezes uma semana inteira. O casamento era uma coisa levada a sério naquela época. De lá para cá mudou muito o conceito de casamento, né? Mas ali Jesus estava mostrando que o reino do céu é algo extremamente importante. Não existia esse negócio de casamento, se não der certo muda, não. A imagem que Jesus estava criando era de algo sólido, algo que não tinha retorno, algo que não se desfaria jamais, que era um casamento importante,
que tinha convidados, um casamento que tinha testemunhas, pessoas que iriam ver a união de duas pessoas e formassem então uma nova família, um casamento. E de lá para cá então, essas parábolas que Jesus criava, que eram tão funcionais naquela época, muitas vezes perdem o seu significado. O casamento para a gente hoje é diferente, né? O casamento demora o quê? 1 hora, 1h30, 2. A festa é a noite toda, mas o culto é bem rapidinho, no instante acaba e todo mundo vai logo para o salão para festejar. O casamento mudou sua configuração e hoje a gente fica lendo esse modelo de casamento aqui e tem dificuldade de assimilar. Então, para evitarmos diferenças, desencontros de opiniões, que existem tantas, vamos olhar o que significa todas essas coisas que Jesus falou aqui, o que essas coisas têm a ver com o reino do céu, o que cada elemento desse representa, segundo o que Jesus estava falando. É claro que um elemento todos sabemos muito bem de que se trata, que é o noivo. O noivo é o próprio Jesus, que um dia vai voltar. No momento das bodas, aqui ele está retratando o momento em que Jesus volta ao mundo. Jesus vai voltar à terra, aqui onde nós estamos. Inclusive ele diz, isso gera um monte de dúvida, né? Tem gente que não acredita, não. Eu acho que aquele ministério de Jesus foi suficiente, não vai ter outro. Quando ele mesmo disse, eu vou voltar para os meus e vou levar os meus comigo. Então, é claro que Jesus vai voltar. Tem até quem diga que Jesus já voltou, acredita? Mas a própria Bíblia diz que todo olho verá. Os meus olhos não viram ainda, então Jesus não voltou. O seu também não. Você não viu Jesus voltar das nuvens. Então, ele ainda não voltou, ele vai voltar. Isso é uma realidade que nos enche de esperança, é o motivo da nossa esperança, da nossa alegria, da nossa igreja, é sabermos que um dia todas essas promessas, essas profecias vão se concretizar. Eu estava olhando, o Corinho fala de promessas, né? Preciosas promessas para mim, que é uma grande verdade. Jesus prometeu para você e para mim, para os crentes, que ele vai voltar. A história não acabou, a igreja está em andamento. Então esse noivo aqui, ele representa a pessoa de Jesus no momento da sua volta. Aí temos outro elemento aqui, o azeite. Esse azeite é o Espírito Santo. Significa que a gente vê que as virgens não tinham o Espírito Santo com elas. O azeite é o que mantém acesa a chama que nós precisamos para enxergar os caminhos. A chama que nós temos é o calor do Evangelho, o calor da igreja, de uma vida com Cristo. E o que mantém ela acesa não é a gente, não adianta a gente se esforçar para manter a lâmpada acesa. É o Espírito Santo que provê esse nosso recurso. É por isso que o apóstolo Paulo nos aconselha a nos enchermos do Espírito, estarmos preparados. Porque o Espírito é o que faz com que essa lâmpada, essa chama se mantenha acesa até o noivo chegar. Até o momento que Jesus chegar. A gente viu no texto que o noivo tarda, não é verdade? O noivo pode demorar, nós não sabemos ainda quantos meses, quantos séculos, quantos anos vamos esperar que Jesus volte, não sabemos. Mas ele pode voltar em algumas horas. Não sabemos, o próprio Jesus disse, nem os anjos sabem. Então todas as predições e adivinhações sobre quando Jesus vai voltar são fábulas. Nós não podemos adivinhar, não podemos nem mesmo ter uma ideia do momento em que Jesus vai voltar. Ele pode voltar aqui a 200 anos e pode voltar antes desse culto acabar, nós não sabemos. O importante é estarmos com a chama acesa, e essa chama, quem faz com que ela fique acesa, com que ela continue vibrando, é o Espírito Santo no coração de quem aceitou Jesus. Nós vamos ver nos outros elementos do texto onde é que está essa chama e quem a tem. Outro elemento importante aqui são as virgens. As virgens são aqueles que trabalham na obra de Jesus. Hoje a irmã estava falando das mulheres, né? Das mulheres, não, a irmã Irene estava mostrando os elementos da nossa EBD, da campanha da EBD, e estava mostrando que tem desenhos das mulheres, mas não são só as mulheres, são os homens também, é porque ela estava retratando ali a noiva de Cristo. E a noiva é isso, é a noiva de Cristo, são essas virgens que preparam o caminho, preparam as bodas, preparam o momento
das bodas do Cordeiro, ou seja, toda a obra que se faz para Jesus. Essas virgens representam isso. Portanto, todos nós que estamos dispostos a trabalhar na obra de Jesus, fazemos parte desse grupo de virgens que está preparando o caminho, que está aguardando ansiosamente que o noivo se aproxime. E nessas virgens nós encontramos então dois grupos distintos, não é verdade? Tem as virgens nécias e tem as virgens sábias. Em algumas versões fala nas virgens tolas, não é isso? Eu não sei como é que é, eu não olhei outras versões, mas são tolas. Nécias é aquelas que não se preparam, que não raciocinam, que não aplicam sua diligência, sua inteligência no que está fazendo. Essas são as nécias. Então nós encontramos alguns elementos nesses dois tipos de gente, nesses dois tipos de crentes, que é onde eu gostaria que firmássemos nosso pensamento essa noite. Os dois tipos de gente que se diz cristãos, elas todas estavam esperando Jesus. As nécias também sabiam quem era Jesus, também esperavam o noivo, acreditavam na existência do noivo, reconheciam que existia um noivo, mas elas não estavam cheias do Espírito, elas não estavam devidamente preparadas, não é isso? A gente vê que elas não traziam consigo o Espírito. Existem hoje muitas doutrinas a respeito do Espírito Santo, né? Inclusive eu estava olhando alguns crentes, somos crentes também, cristãos, e que vão na igreja buscar a unção do Espírito. Eu acho que esses são como essas nécias, que se afastam da igreja e as suas lâmpadas vão se apagando. E aquele irmão, um certo, vou chamar de irmão, um crente de uma certa denominação, que não vou me lembrar, ele estava me explicando, querendo que eu entendesse, na verdade, o Espírito Santo está lá dentro da igreja. Então eu vou lá para buscar a unção do Espírito. Então, se ele se afasta da igreja, aquela unção vai ficando mais fraca e é por isso que ele tem que voltar periodicamente. Mas essa doutrina, queridos, não condiz com o que estamos lendo aqui. Aquelas crentes nécias, aquelas virgens nécias que não tinham preparo, elas não estavam com o Espírito Santo consigo. Elas tinham aquela luz momentânea da palavra que ouviram, da esperança que tinham, da convicção que tinham, mas não tinham o Espírito Santo com elas. Diferente das outras, as prudentes, né? São as virgens prudentes, representam justamente os salvos. Aqueles que, salvos, queridos, é bom sempre frisar, salvo não é o membro dessa ou daquela igreja, nem é quem diz ótimos testemunhos, quem representa a presença de Jesus. Não, o salvo tão somente é quem teve uma experiência verdadeira com Jesus, quem sentiu, teve um dia na sua vida. Quem aqui é salvo, que já teve uma experiência, sabe do que eu estou falando. Foi um momento especial onde sentimos no coração aquela clareza sobre a pessoa de Jesus. E aquele constrangimento nos fez decidir que Jesus seria o nosso Senhor. Isso é o momento da conversão que faz com que uma pessoa seja verdadeiramente salva. As crentes nécias, as outras virgens, eram os crentes nominais. São os crentes que acreditam que são crentes, que acham que são crentes porque são filhos de crentes. Eu até confessei para alguns irmãos que eu, na minha infância, pré-adolescência, eu achava que era crente porque minha mãe era crente. Se meus pais são crentes, então eu sou filho de crente. Até que um pastor pregou de uma forma muito sábia e disse que filho de crente não é crentinho. Isso é uma grande verdade. Nossos pequenininhos estão lá dentro, eles não são crentinhos. Eles precisam ter uma experiência com Jesus como eu tive, como muitos de nós tivemos, porque a partir dali é que eles se tornam crentes. Não basta dizer que é crente, não basta estar presente no momento. Aquelas virgens estavam lá. Não basta fazer parte de uma igreja, mas ter uma experiência verdadeira com Jesus dentro do coração. E isso, irmãos, não é uma coisa que acontece perdida na vida, é marcante, porque quando uma pessoa aceita Jesus, algo diferente acontece nela, ela muda a sua natureza, porque o Espírito Santo, vamos imaginar a cena, você sozinho, na igreja, no culto, em algum lugar, decidiu aceitar a Jesus.
e orou sozinho e disse: Senhor, eu quero essa experiência. Eu vi o irmão falando lá, eu não sei o que é isso, eu quero sentir isso. O Espírito Santo vem até você, esse mesmo Espírito Santo, e sonda o seu coração, e analisa a sua decisão, e vê o quanto é verdade o que você está dizendo. E sendo verdadeira a sua decisão, a sua conversão, Ele faz morada em seu coração. Nunca mais você estará só. Esse é o convertido. Esse é o verdadeiro crente, cristão que nunca de jeito nenhum tem a sua chama apagada, porque o Espírito Santo passa a fazer parte da sua vida, estará sempre com ele. Aquelas virgens prudentes representam esse tipo de gente, que sempre trará o Espírito Santo consigo. Nunca vai faltar a chama necessária para esperar do Senhor, mesmo que Ele demore. A gente vê que todas dormiram. O texto nos mostra que o Senhor demorou, todas se cansaram, parecia mesmo que Ele não vinha, todas se fatigaram, mas as crentes verdadeiras não apagaram a sua chama. Elas mantiveram acesa a luz da esperança, sabiam, convictas de que Jesus iria mesmo chegar, o noivo ia mesmo aparecer. Então nós vemos ainda também uma qualidade especial nessas crentes, nas virgens prudentes, nos crentes verdadeiros, é que elas estavam cheias do Espírito. O seu cântaro não estava pela metade, nem estava vazio, estava cheio do Espírito. Lá em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, ele nos diz assim: enchei-vos do Espírito. E ele faz um contraponto, mas é no versículo 18, quem quiser olhar. Ele faz um contraponto, ele diz: não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, não dá para nós nos enchermos de todas as coisas. Ou nos enchemos do Espírito Santo, ou das coisas materiais. Ou nós escolhemos ser o grupo que faz parte das bodas do Cordeiro, cheios do Espírito, ou vazios do Espírito, cheios das coisas do mundo, os valores do mundo, que podem até ser prazerosos, podem até ter boas propostas, mas eles são inválidos no momento que o noivo chegar, porque somente os que estiverem cheios do Espírito terão a sua chama acesa. Não é fácil, já não está mais sendo tão fácil manter a chama acesa. Nós já temos tantas dificuldades para manter a nossa lâmpada acesa. Temos diversas doutrinas, ideias diferentes, pregações as mais variadas, algumas até estranhas, esquisitas, mas que balançam nossos corações, afetam a nossa chama. Mas aqueles que estão cheios do Espírito não têm abalada a sua chama verdadeira. Está sempre pronto e desejoso de que Jesus chegue logo, que Jesus logo venha, que o noivo chegue para as bodas. Então essa é a diferença entre as virgens nécias e as virgens prudentes. Não é crentes. Eu estava ouvindo uma pessoa me perguntando a esse respeito, questionando se essas virgens nécias não seriam crentes que não estavam preparados. Creio que não, porque Jesus de jeito nenhum deixaria para trás crentes verdadeiros. Até porque o texto se conclui, Jesus dizendo: não vos conheço. E Jesus de jeito nenhum deixaria de conhecer aqueles que são seus. Então, queridos, aqui nós vemos diferenças entre crentes nominais e crentes verdadeiros. E a mensagem que essa parábola nos traz tem algumas evidências maravilhosas para as nossas vidas, tanto de crentes como de futuros crentes. Primeiro, é que Jesus conhece claramente quem são os seus salvos. Jesus conhece você pelo seu nome, pelo seu caráter, sabe quem somos. Senão Ele não seria um Deus, Ele não seria o nosso Deus. Se Jesus conhecesse a multidão dos crentes, Ele não seria o Filho de Deus. Mas Ele nos conhece pessoalmente, sabe de cada um dos nossos problemas, das dificuldades que enfrentamos, porque Ele nos conhece. Somos ovelhas do seu pasto, somos seus filhos. Qual pai não conhece o filho? E Ele nos acompanha em nossas dificuldades, em nossas trajetórias, e sabe da nossa chama, como está acesa ou apagada a nossa chama.
Jesus, a primeira verdade que nós vemos nesse texto é que Jesus conhece você e eu pelos nossos nomes, ovelhas do seu pasto. A segunda verdade que nós podemos ver é que ao chegar o noivo, as portas se fecham. Depois da volta de Jesus, não haverá mais essa facilidade de aceitá-lo como Senhor. Hoje, basta tão somente, silenciosamente em nossos corações, dizermos assim: Senhor, eu quero Jesus na minha vida. Basta isso, e são tantos os perdidos. Basta tão somente abrir o coração e manifestar o desejo de receber Jesus como Senhor. Mas depois que Ele voltar, essas oportunidades cessam, as portas serão fechadas. Acreditamos, queremos crer que o Senhor terá misericórdia. Talvez existam outros recursos, nós não sabemos o que vai acontecer depois que Jesus voltar, mas não será tão fácil quanto hoje. Teremos saído da era da graça, que é tão simples hoje aceitar a Jesus. Basta tão somente querer e falar com o Senhor: eu quero Jesus. O apóstolo Paulo nos ensina que quem crer em seu coração e confessar com a sua boca estará salvo. Ou seja, não diz que tem que ir lá para frente, que dar testemunho, que fazer isso, aquilo, pagar penitências. Tão somente em seu coração aceitar, crer que Jesus é o Senhor, e com a sua boca confessar, orar e dizer: Senhor, eu quero Jesus na minha vida. E a partir daí as transformações começam a acontecer. A partir daí, então, nós estamos garantidos na passagem daquela porta que vai se fechar quando Jesus chegar. E a terceira verdade que esse texto, que esta parábola nos traz, é que a salvação não pode ser dividida. As virgens nécias tentaram olhar para as outras e pediram: divida comigo a sua graça. Não existe essa possibilidade. O fato de eu ser salvo, eu não posso dividir minha salvação com meus filhos, com meus netos, com meus amigos. Seria bom, mas não existe essa possibilidade. A salvação é pessoal e é para cada um de nós. Portanto, todos precisamos individualmente tomar uma decisão ao lado de Jesus. E concluindo, irmãos, a oportunidade de se preparar é antes da chegada do noivo. O momento que nós temos para tomar uma decisão é antes de Jesus voltar. Como iniciamos dizendo, nós não sabemos quando Ele vai voltar. Pode ser que Ele demore mais 80 anos. Eu estava falando de Jesus para um homem, um amigo, colega de trabalho, e ele disse: eu vou esperar, agora eu não quero aceitar Jesus, porque eu sou muito jovem. Sabia, jovens? Tem jovens que não querem aceitar Jesus na sua juventude. E ele disse: eu vou esperar, quando eu estiver mais velho eu aceito a Jesus. É uma decisão imprudente. Ele faz parte desses nécios aqui, que sabem que Jesus existe, sabem que Jesus vai voltar, sabem da verdade a respeito do Filho de Deus, mas simplesmente acreditam que Jesus vai demorar, que vai dar tempo dele tomar a sua decisão quando ele quiser. Mas nós não sabemos. E no momento em que Jesus voltar, está encerrada todas as possibilidades. Hoje, portanto, meu querido amigo, meus irmãos, é urgente tomarmos uma decisão ao lado de Jesus, porque nenhum de nós pode ter certeza sobre quanto tempo temos. Portanto, este é o melhor momento para qualquer um de nós que porventura ainda não tenha tomado uma decisão ao lado de Jesus. Fale para Ele: Senhor, eu quero Jesus na minha vida. Senhor, eu quero sentir essa experiência de ter a certeza de que vou para o céu quando Jesus voltar. Eu quero ter a plena convicção de que eu faço parte desse povo novo que é o povo de Jesus. Então vamos fechar nossos olhos e vamos orar. E durante esta oração, todos nós podemos falar com Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos ficar de pé e vamos falar com o nosso Deus. E vamos abrir nossos corações. Todos aqueles irmãos e irmãs que um dia já tiveram essa experiência com Jesus, podem louvar a Deus e estejam orando por aqueles amigos, irmãos, parentes que nós conhecemos que ainda não tiveram essa experiência. Intercedamos por eles.
E se por acaso houver qualquer um de nós, entre nós, que ainda não tenha tomado uma decisão, esse é o momento de você fazer. Ninguém vai pedir para você vir aqui na frente, para você levantar a mão, para falar nada. Tão somente fale com Deus, que é quem pode lhe salvar. Então vamos fechar nossos olhos e falar com o nosso Deus. Querido Deus, o Senhor está vendo, ó Pai, os nossos corações. O Senhor consegue ver, ó Deus, os corações daqueles que se apresentam diante do Senhor. E porventura, ó Deus, todos que entre nós esta noite tomou a decisão de aceitar a pessoa do Senhor Jesus como seu Salvador e o seu Senhor em sua vida, recebe, ó Deus, esta oração nesse momento que somente o Senhor pode ver. Recebe, ó Deus, nas tuas mãos essa vida e faz, ó Pai, com que ele possa perceber em seu coração que está iniciado agora grandes mudanças, que ele vai passar a testemunhar, ó Deus, a presença do teu Santo Espírito em todos os momentos da sua vida até Jesus voltar. E também, Senhor, todos nós que outro dia, em outro tempo, tivemos essa mesma experiência, queremos, ó Pai, agradecer juntos. Recebe, ó Pai, a nossa gratidão por nos sentirmos parte do Teu povo, por estarmos aqui, ó Deus, felizes, alegres por sabermos que o Senhor vem nos buscar a qualquer momento. E faz, ó Pai, com que o tempo que tivermos aqui estejamos testemunhando da Tua graça, na expectativa, Senhor, que muitas outras almas possam compreender a razão da nossa alegria, da nossa esperança e se unir, ó Deus, ao nosso grupo para louvar o Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, por esses momentos que tivemos diante da Tua Palavra e rogamos, ó Pai, que o Senhor abençoe o conhecimento dos Teus conselhos aos nossos corações, de modo, Senhor, que saiamos daqui esta noite meditando sobre o que entendemos, pensando, ó Pai, nas verdades que o Senhor nos transmitiu. E faça, ó Pai, que estejamos testemunhando aonde quer que formos, diante das pessoas com quem nos encontrarmos, ó Pai, para que todos tenham também a esperança que nós podemos viver hoje. Abençoa, Senhor, cada família que está representada aqui. Abençoa, ó Deus, todos os Teus filhos, toda a Tua igreja. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar e ainda, queridos, antes de sairmos, vamos orar mais um pouco silenciosamente. A música estará tocando no seu pós-lúdio, enquanto nós estamos falando com Deus silenciosamente. E esse é o momento em que nós apresentamos ao Senhor o que podemos compreender da sua mensagem e pedirmos as suas bênçãos para cada um de nós. Oremos então silenciosamente.